Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto desenvolvendo para a plataforma Microsoft. Meu nome é Fernanda Salai e eu estou aqui para ajudar o Fernando Carmo nesse projeto. Iremos desenvolver vídeos similares mostrando o desenvolvimento em C# e VBNet, as diferenças entre ambas as linguagens. Eu sou MTAC, aqui de São Paulo, e segue alguns dos meus contatos. O meu e-mail MSN é fernanda_salai@hotmail.com. O meu blog é www.fernandasalai.com.br e para quem tem acesso às redes sociais, o meu Facebook é www.facebook.com/fernandasalai, o LinkedIn é www.linkedin.com/em/fernandasalai e o Twitter é @fernandasalai. Nesse vídeo iremos falar sobre variáveis no VBNet, como declará-las, o seu escopo, tipos de conversão, etc. Primeiramente, o que são variáveis? Variável é um espaço na memória para armazenar um valor. Podemos exemplificar como um local temporário para armazenar algum tipo de informação. Essa informação, esse dado, pode ser inserida através de um usuário em tempo de execução ou através de um cálculo, entre outras formas. A variável contém um nome único no contexto. E no caso do VBNet, não é case sensitive. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu declarar uma variável chamada time de futebol com o T maiúsculo e outra variável time de futebol com T minúsculo, no VBNet vai acontecer um erro de compilação. Por quê? Ele não consegue distinguir as diferenças das letras maiúscula e minúscula. Então, vai acabar dizendo que a mesma variável foi declarada duas vezes. Já no C#, isso não acontece. Ele consegue distinguir time de futebol com letra maiúscula da time de futebol de letra minúscula e trabalhar com elas de formas diferentes. Na minha demonstração, irei mostrar o erro de compilação que dá no VBNet. Eu vou mostrar agora como funciona isso no computador. Na nossa memória, quando começamos a declarar a variável, é reservado um espaço de memória para essa variável. Declaramos o nome e o tipo de cada variável. Por exemplo, variável A é numérica. No meu caso, eu vou escolher como integer, mas poderia ser double, poderia ser long, short. A variável B é do tipo texto. Eu vou usar o tipo string. Poderia usar o char, que é para poucos caracteres. E também a variável C, que é moeda. Aqui eu vou usar o decimal, mas eu poderia usar o double também. Para cada variável, eu vou atribuir um valor inicial. Por exemplo, a variável A recebe 12, a variável B recebe casa e a variável C recebe 100.1. Esse D, que está depois do 100.1, quer dizer que ela é uma variável decimal. Vamos agora ver isso na prática. Vamos abrir o nosso Visual Studio 2010. Vocês podem também fazer em outras versões de Visual Studio. E vamos criar uma aplicação Console Application. Clique no menu File, New Project, escolha a linguagem, que no nosso caso é Visual Basic, o nosso tipo de projeto, que é Console Application, informe o nome e a localização desse projeto e clique em OK. Será criado o nosso projeto. Dentro do nosso método main, iremos incluir a declaração de variável. Vamos começar a declarar nossas variáveis usando a palavra-chave dim. Essa palavra-chave dim significa dimensão, então ela reserva um espaço na memória para a nossa variável. Vamos informar um nome para ela. Tentem sempre informar nomes curtos e descritivos para cada variável. Facilita mais isso no desenvolvimento de seus projetos. Informaremos o tipo dessa variável e atribuiremos um valor inicial. Nesse caso, como é um texto, o tipo é string, usamos entre aspas simples o valor. Vamos declarar agora a mesma variável,
só que com uma letra maiúscula, para mostrar para vocês a parte do case sensitive do Visual Basic. Como vocês podem notar, a segunda variável foi sublinhada. Quando colocamos o mouse por cima, ele mostra o erro. Ele diz que realmente já existe essa variável declarada nesse contexto. Então, com isso, demonstramos que o Visual Basic não é case sensitive. Se vocês fizessem isso em C#, como foi demonstrado no vídeo do Fernando, isso não acontece erro de compilação. Então, poderia usar a variável nome do aluno com letra minúscula e a variável nome do aluno com letra maiúscula sem problema nenhum. Eu vou deletar aqui, já que deu erro. Vou criar também duas variáveis do tipo inteiro, recebendo o valor 10 inicial e outra variável recebendo o valor 20. Para que eu vou fazer isso? Para mostrar que podemos fazer operações matemáticas com as variáveis. Vamos criar uma variável total do tipo inteira, que como valor inicial vai receber 0. Atribuiremos a ela o valor inteiro mais valor inteiro 2. Faremos uma soma, mas as operações matemáticas também podem ser de subtração, multiplicação, divisão, depende de cada necessidade de vocês. Eu vou colocar aqui um MSG Box para mostrar o resultado desse cálculo e vou mandar executar. Note que aqui no nosso Message Box o valor ficou 30. Se olharmos lá os valores das variáveis e somarmos, vai dar 30 o valor. Imaginemos que, vamos supor, aqui essas três variáveis são inteiras, mas vamos supor que a variável do valor inteiro tivesse um outro tipo, não fosse inteira. Então, para fazer essa soma, eu precisaria converter esse tipo a um inteiro. Então, vamos imaginar que o valor inteiro foi o do tipo string. Então, iremos convertê-la para o ponto toInt 32, que aí sim ele vai conseguir reconhecer isso como um número e somar a esse valor número 2 para mostrar o total. Se vocês rodarem isso daqui, vai mostrar o 30. Para vocês terem certeza do que eu estou dizendo, eu vou pegar aqui esse valor inteiro e transformá-lo em string. Vou colocar agora o 10 entre aspas duplas, porque é um texto. Se eu rodar isso aqui, vai dar o valor 30, porque ele conseguiu converter o texto. O Visual Basic consegue fazer essa conversão implicitamente, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a variável que você for transformar, porque de repente, se for para converter de um valor menor para um valor maior, sem problema nenhum. Mas se for de um valor maior, de um tipo maior para um tipo menor, ele pode diminuir a quantidade de caracteres e pode dar problemas na hora do seu resultado. Então, o bacana é sempre trabalhar com os valores de tipos iguais, inteiro com inteiro ou double, mas sempre tentar converter para ter certeza do valor correto. Uma outra coisa bacana de se saber é que as variáveis têm escopo. Por exemplo, essa variável nome do aluno, que foi declarado aqui no nosso método main, será reconhecido em todos os lugares que forem chamados no main. Por exemplo, se eu tiver uma chamada de um método aqui dentro do main, essa variável nome do aluno ela existirá para esse método. Então, assim, se eu for passar para
usar esse método, o nome do aluno como argumento, dentro dele ele vai reconhecer o valor que tem, que é Fernanda Salai. Se eu criasse agora um método e criasse dentro desse método uma variável chamada nome do aluno 2, esse nome do aluno 2 só seria reconhecido dentro desse método. Assim que for executado esse método e acabar toda a execução desse procedimento e voltar para o main, não existiria mais esta variável. Bom, galera, por hoje é só. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho do que é uma variável, como declará-las no Visual Basic. E aguardem os próximos vídeos, iremos declará-las para vocês. Até mais e continue acessando o meu blog, o www.fernandasalai.com.br, e o blog do Fernando Carmo, que é www.fernandocarmo.com.br. Até mais, galera!